Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes! Hoje nós estamos aqui para continuar com as nossas aulinhas de Fusion C. Hoje nós vamos continuar a dar andamento aí nos nossos literais do C e dessa vez vamos falar sobre os literais caractere. E vamos aproveitar, já que a gente vai falar sobre literais caractere, vamos também dar uma olhadinha lá nas funções de console do Fusion C, para a gente aprender a pegar informações do console, jogar informações para o usuário, e vamos começar a dar uma andadinha um pouco maior na nossa programação C, para que a gente possa se tornar um programador C porreta. Então vamos lá, vamos para o Fusion C, vamos embora que a aula é longa para variar. Lembrando a vocês, escovador de bytes, que as nossas aulas estão sempre no GitHub do Debate Creator. Então é só vir aqui nesse link, não se preocupe que todos os links vão estar na descrição. Então nesse link aqui, github.com/debatecreator, nós temos a nossa conta no GitHub. E o nosso repositório é esse repositório aqui, ó, o MSXC, que é o repositório que tem todos os exemplos da nossa playlist de programação C. E aqui a pasta que nós vamos usar hoje é a pasta variable. Então, se você não sabe como baixar esse código, começa a playlist lá no início, que lá no início eu ensino como baixar esse código para a máquina de vocês. E agora vamos lá para o Visual Studio para a gente abrir essa pastinha aqui, variable, e começar a olhar o que a gente mudou. Não se esqueça de, antes de começar a aula, ir lá no nosso poderosíssimo GitHub Desktop, que é esse careta aqui, escolher aqui o repositório do MSXC, e clicar aqui no Pool Origin para vocês pegarem os códigos lá que estão lá no GitHub do Debate Creator e trazer localmente para a máquina de vocês, para que vocês tenham o código mais atualizado e para que vocês possam acompanhar a aula toda certinha aqui. Quando vocês clicarem no botão Fetch Origin, vocês vão pegar aí todo o código mais atual para vocês poderem trabalhar junto comigo aqui durante a aula. Então vamos embora, pessoal. Então aqui dentro do nosso Visual Studio Code, a gente vai vir aqui na opção File Open Folder, essa opçãozinha aqui. E vamos abrir lá o nosso código em C. Então você vai ter que navegar aqui para onde você colocou a sua pastinha MSXC, vai ter que escolher aqui o Variable, e aqui você vai clicar no nosso queridíssimo Selecionar Pasta, para você poder abrir essa pasta. E você vai ter todo esse código aqui, toda essa estrutura de pastinhas aqui. E você vai abrir esse cara aqui, o variable.c, que é esse código que já está aberto aqui para a gente começar a trabalhar com ele. Você vai ver que esse código aqui, a gente colocou uma nova função aqui, chamada imprime literais caractere. E lá na nossa função main, nós comentamos tudo para deixar só ela funcionando, para a gente poder ver tudo que acontece dentro daquela função lá, imprime literais caractere. Então, se você ainda não acompanhou o início, pega a playlist aí do início, para você pegar tudo que a gente fez até agora, toda essa parte comentada aqui, que não é o escopo da aula de hoje. Hoje nós vamos focar nessa função aqui, imprime literais caractere, que é esse cara aqui. Então, pessoal, o que é um literal do tipo caractere, tá? Os literais do tipo caractere, normalmente, eles vêm entre pliques. O caractere é exatamente isso. Por exemplo, X é um caractere, O é um caractere. E aí, quando você tem mais de um caractere, por exemplo, literais aqui, literais é uma string. E a string no C, e por consequência no Fusion C, ele é tratado como um array ou um vetor de caracteres. Então, toda vez que você vê um vetor de caracteres, como por exemplo isso aqui, ó, primeiro nome 20, o que você está dizendo? Você está dizendo que você vai receber uma string de 20 posições, porque na verdade você está definindo um array de caracteres de 20 posições. E na verdade vocês vão ver que nem 20 posições exatamente é, porque as strings no C, eles têm uma característica que eles terminam com um caractere de controle. Então, na verdade, quando você define aqui um primeiro nome igual a 20, na verdade, você só vai entrar aqui 19 caracteres e ele vai fechar a string com um caractere de controle. E o que é um caractere de controle? Um caractere de controle também pode ser chamado de sequência de escape. Então aqui, ó, eu coloco para vocês, nesse trecho do código aqui, uma pequena tabelinha de todas as sequências de escape que nós temos
quando nós estamos falando de literais, caractere no C, tá? Então aqui, ó, se você vê, toda vez que você vê uma contrabarra antes de alguma coisa numa string, por exemplo aqui, se você vê um contrabarra tab, é só você referenciar nessa tabelinha aqui e você vai ver que contrabarra tab é uma tabulação horizontal. Ou seja, ele vai andar 8 posições para a direita, como se você tivesse apertado um tab no meio da string. E como vocês podem ver, a gente tem uma grande sequência aqui de caracteres de escape, que eu vou mostrar para vocês à medida que a gente for analisando o código aqui, tá? E aqui, ó, eu defino algumas variáveis para a gente poder usar no nosso código. Aqui, ó, por exemplo, eu criei um array de caracteres de 20 posições chamado primeiro nome. Eu crio um array de caracteres chamado idade com 4 posições. E eu crio aqui um tipo myDate, aqui um tipo date. Esse tipo date é um tipo do Fusion C, tá? Tá em letra maiúscula, é um tipo do Fusion C, então ele tá lá no SDK, que é a forma como o nosso queridíssimo MSX trabalha as datas. Então aqui, ó, essas 3 variáveis nós vamos usar para guardar os nossos literais do tipo caractere. Então se a gente for continuar no código aqui, ó, a gente tem esse comandinho with do nosso queridíssimo Fusion C, que coloca a tela no modo de 40 colunas, ou seja, vai colocar lá na screen 0 pra gente. E o nosso queridíssimo CLS, que é igual ao CLS lá do Basic, que vai apagar a tela pra gente. E aqui o Fusion C, ele dá pra gente, ó, uma funçãozinha chamada getDate, que a gente passa para ele o ponteiro desse nosso myDate aqui, que é o ponteiro para esse espaço de memória aqui dessa data myDate. E essa função aqui do Fusion C, ela vai pegar como se fosse uma data. Então aqui a gente vai pegar a data de hoje, lá do nosso queridíssimo sistema operacional, e jogar nessa estrutura myDate aqui, que é uma estrutura do Fusion C para guardar datas. E aqui, ó, esse locate aqui também é igual ao locate do Basic. Então aqui, quando a gente dá locate 00, a gente está colocando lá na nossa primeira posição da screen 0 para a gente começar a escrever na primeira posição da tela. E aí a gente começa a fazer aqui uma série de prints que vocês já conhecem, né? Então print, aqui eu vou imprimir a data de hoje. Aí aqui eu vou fazer um print deck, que é a função do Fusion C para imprimir números decimais. Então eu vou imprimir aqui o ano, um tracinho, o mês, outro tracinho e o dia. E aqui a primeira coisa que vai aparecer lá pra gente vai ser a data de hoje e a data que ele vai capturar do próprio sistema operacional lá, do nosso queridíssimo MSX2 lá, e vai trazer como a primeira coisa do nosso programinha. E aqui, ó, quando a gente faz a saudação, a gente já vê o primeiro caractere de controle, que é o _N. Então, se a gente referenciar lá na nossa tabelinha, o que é o _N? O _N é uma nova linha. Então, em toda string que a gente escrever em C e tiver um _N, a gente sabe que a gente vai pular uma linha. Então, esse aqui ele é um acrônimo, se você está acompanhando lá nas nossas aulas de programação assembly, né? Você vai ver que a gente tem aquela funçãozinha em assembly que pula uma linha. Esse cara aqui faz a mesma coisa. Só que ele está encapsulado num caractere de controle ou numa sequência de escape, depende de como você quiser chamar, que faz o pular linha. E aí a gente coloca 3 linhas abaixo, né? Usando, aqui lembrando que aqui é a coordenada X na tela e aqui é a coordenada Y na tela. Então, como a gente está mexendo aqui na coordenada Y, a gente está pulando 3 linhas nesse locate aqui. E aí, por último, a gente aqui imprime qual o seu nome. Por que a gente imprime esse qual o seu nome? Isso aqui vai ser um prompt para o usuário digitar o próprio nome dele. E aqui eu marco que as strings terminam com caractere de controle. E aqui a gente usa uma função do Fusion C, que é a input string. E essa input string é como a gente pega strings no Fusion C. Então esse cara aqui vai pegar a digitação do usuário, jogar nessa variável primeiro nome aqui,
e vai receber até 19 caracteres. Essa aqui é a quantidade de caracteres máximo que o usuário pode digitar. E aí, de novo, Manuel, mas lá na definição da variável, você criou uma variável com 20 posições, né? Você criou um array de caractere com 20 posições. Mas lembrando que toda string termina com um contrabarra O, se não muito me engano. E esse contrabarra aqui é o caractere de controle que indica para o C que a string primeiro nome termina naquela posição. Lembra lá quando a gente programava em assembly, que quando a gente dava lá o define byte no assembly, a gente escrevia a string, né? E depois dava um vírgula 13, né? Que era o flag para definir que a nossa string acabou. Pois é, no C não é o contrabarra 13. No C não é 13 que ele termina, no 13 ele termina com contrabarra O aqui. E esse contrabarra O vai ser colocada nessa posição 20 aqui, vai ser a última posição. Então, de 0 a 19, a gente vai ter tudo que o nosso queridíssimo escovador de bytes digitar. E na última posição ele vai terminar com contrabarra O. E quem vai fazer isso vai ser essa funçãozinha aqui, input string, do nosso queridíssimo Fusion C. Essa função input string, ela é relativa à função scanf do C. Então, se você quiser programar seance, né, dá uma olhadinha lá no scanf, que você vai ver que ela funciona quase da mesma forma que a input string. E aqui a gente começa a brincar com o nosso queridíssimo console, né? O beep é uma função do Fusion C que toca um alarmezinho na tela. Ele vai fazer um pip quando você rodar esse beep aqui. E esse beep, ele é uma funçãozinha que faz a mesma coisa que esse caractere de controle aqui, o contrabarra A. Então, se você vê lá no menu string um contrabarra A, ele vai tocar um alerta para o usuário para ele saber que tocou um bipzinho lá no console do MSX. E aqui, ó, logo depois que a gente faz esse bip, a gente imprime prazer em te conhecer e o nome, né, que a gente entrou lá no nosso array de caracteres ou na nossa string. E aí ele vai perguntar que vai pular uma linha, vai perguntar quantos anos a pessoa tem. E aqui ele vai fazer um input string com idade até 4 caracteres, lembrando que na verdade são 3 e mais um do caractere de controle lá do barra O. E aqui eu faço um print decimal com um macetinho. Print decimal aqui, print dec, vem de print decimal, ele só imprime números decimais, ele não imprime strings. E é uma função também do Fusion C. Então a gente precisa passar por uma etapa de conversão para converter a idade que a gente recebeu aqui como um array de caracteres, né? Se você for lá em cima, você vai ver que idade é um array de caracteres. E para isso a gente usa uma função, e essa função aqui é do seance, chamada A2i. Essa A2i é uma função que converte números que estão em formato string para o formato inteiro. Então esse cara que vai pegar a idade, que como vocês podem ver aqui é um array de caractere de 4 posições, e vai converter ele para string, para inteiro, para que ele possa ser impresso aqui pelo print decimal. Aí aqui a gente imprime 3 pontinhos, imprime um ponto de interrogação e já ofende aqui o usuário falando que ele é velho, né? Desculpa aí a ofensa, galera, mas o exemplo que vem lá com Fusion C é assim, então mantive assim, para vocês manterem. E a partir daqui, ó, eu começo a usar o console, a partir dessa posição aqui, ó, para mostrar os caracteres de controle, como eles funcionam. Então, todo esse trecho de código aqui, ó, a gente mostra para vocês esses caracteres de controle, como eles funcionam. Então, por exemplo, vamos supor que você quer imprimir uma contrabarra dentro do seu próprio programa, né? Como a contrabarra ela é exclusiva para caracteres de controle, para que eu possa imprimir uma contrabarra dentro da minha string, eu tenho que dar contrabarra, contrabarra. Que aí o nosso queridíssima função print sabe que eu estou querendo imprimir uma barra.
Então isso aqui eu imprimo uma barra, né, nessa parte aqui da string, e aqui eu pulo uma linha. A mesma coisa com o plique. O plique, ele é um marcador da string em si. Então se eu quiser imprimir um plique dentro da minha string, eu tenho que dar / plique para que ele possa imprimir o plique. E de novo aqui eu pulo outra linha. Aqui eu posso, para as aspas, ele é o delimitador das strings, então eu não posso, por exemplo, chegar aqui nesse código e imprimir assim. Porque se eu fizer isso, a string vai quebrar, ó. Até mudou aqui o nosso texto, tá vendo? Como a coloração do texto mudou. Por quê? Porque eu quebrei a string aqui assim, né? Então, para isso que serve a contrabarra. Eu coloco uma contrabarra aqui para dar o escape, imprimo a barra e pulo uma linha. O caractere interrogação é exatamente a mesma coisa. Para eu poder imprimir uma interrogação dentro de uma string, eu tenho que dar / interrogação. E aqui é aquele similar ao bip dentro da string. Você pode bipar de dentro da string. Basta você fazer um /A que ele vai bipar. E aqui, ó, a gente tem o backspace. Se a gente fizer um /B, ele vai pegar o cursor e vai trazer uma posição para cá. E aí, por exemplo, se eu imprimir aqui antes do /N, se eu colocar aqui um B, por exemplo, você vai ver que ele vai substituir esse A por esse B. E vai pular uma linha. Por quê? Porque esse /B aqui vai trazer o cursor uma posição para trás e ele vai imprimir o B por cima do A. E aqui nós temos formas de mostrar qualquer caractere que esteja na tabela ASCII, colocando o código da tabela ASCII. Então, se eu pegar aqui, tá vendo aqui a número hexadecimal, /x3e, o que eu estou dizendo aqui para o nosso queridíssimo C? Ó, C imprime para mim o que está na tabela ASCII na posição 3e em hexadecimal. E vamos ver a tabela ASCII para a gente ver o que é esse 3e aqui, sendo que esse 3e é um número hexadecimal. Vamos lá dar uma olhadinha. 3e hexadecimal, ó, é esse cara aqui, ó. Tá vendo? E 3e hexadecimal é o sinalzinho de maior. Então, nesse cara aqui, ó, nesse trecho do código aqui, onde a gente faz o número hexadecimal /x3e aqui, ó, isso aqui ele está dizendo, ó, imprime o caractere ASCII que está na posição 3e hexadecimal. Então ele vai imprimir um sinalzinho, esse sinalzinho aqui, ó, de maior. Ele vai imprimir isso aqui, ó. E esse cara aqui do octal? Se a gente pegar a nossa calculadora do programador e colocar para o octal e escrever aqui 7/6, né? Porque /O é de octal, vocês já viram isso anteriormente. E o 7/6 é o valor em octal. Então, se eu colocar aqui 7/6, vocês vão ver que esse valor em hexadecimal é 3e, o 7/6. Então, isso aqui é outra forma de você imprimir exatamente o mesmo caractere. Porque 7/6 em octal e 3e em hexadecimal são o mesmo número. E esse número na tabela ASCII é o sinalzinho de maior. Então esses dois caras aqui, ó, vão imprimir o sinalzinho de maior. Aqui, ó, a gente faz um tab horizontal. E o tab horizontal, vocês sabem o que é, né? É andar 8 posições para a direita. Então aqui, ó, eu faço um tab 8N. Ou seja, ele vai primeiro imprimir o número 1, vai dar 8 posições, e vai imprimir o número 8 aqui. Então aqui, esse cara aqui vai fazer o tab, esse cara aqui que está marcado. Ele vai imprimir, andar 8 posições e vai escrever 8 e vai pular uma linha. Aqui a gente pula um monte de linha, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
E aqui a gente faz o tab vertical. E o tab vertical é a mesma coisa, só que ao invés de fazer nas posições horizontais, nós vamos fazer nas posições verticais. Então eu vou colocar um 1 aqui. Nesse caso aqui vou subir 8 linhas, né? E vou imprimir o contrabarra N. Então, pessoal, vamos rodar esse cara aqui para ver todos esses caracteres... todos esses caracteres de controle ou sequências de escape funcionando. Então vamos lá. Vamos lá, ponto barra make. Fez a compilação. Chamou o emulador. Aqui eu chamo o programa. Tá lá, ó. Ele começou desenhando a data, como a gente falou, 9/10/2023, que é a data de hoje aqui que eu tô gravando o vídeo. O olá, que é o nosso queridíssimo olá que a gente colocou lá. E aqui o prompt esperando o usuário digitar o nome. Então eu vou digitar aqui TheByte Creator. Quando eu dou Enter, ele fala, prazer em te conhecer, TheByte Creator. Ou seja, ele leu a string direitinha, bonitona lá, como tem que ser. E aqui ele vai pedir a idade. Então eu vou digitar minha idade aqui, 47. Vou dar um Enter. E aqui, ó, olha que zoeira que ele fez na tela, ó. Ele primeiro imprimiu aquele 47, você é velho. Aqui ele imprimiu a barra, a contrabarra. Aqui ele imprimiu o clique. Aqui ele imprimiu as aspas. Aqui ele imprimiu a interrogação. Aqui ele tocou o alarme. Vocês viram lá que ele tocou o alarme, fez o pip. Aí aqui ele fez um backspace, né? Vocês lembram que a gente começava com A, voltava uma posição e colocou o B. Então ele fez direitinho, né? Isso aqui relativo a esse trecho de código aqui, ó. Do backspace. Esse cara aqui, ó. Ele colocou A, backspace B. Aí aqui ele imprimiu o sinalzinho de maior no octal. Aqui ele o sinalzinho de maior em hexadecimal. E aqui ele fez o tab horizontal, ó. Ele começou, ele pulou 8 linhas, né? Então aqui, ó. Aqui são as 8 linhas que ele pulou. Aí ele imprimiu um 1 aqui, fez o tab vertical, ou seja, voltou para cá e imprimiu o 8 lá. Na verdade ele veio, como ele andou a tela toda, né? Não é esse 8 não, esse 8 aqui é o do tab horizontal. Esse 8 ele veio para cá, ó, que a gente mandou fazer o tab vertical. Então esse 8 aqui é relativo a esse trecho de código aqui, ó. E aqui a gente tem esses 3 últimos caras aqui que estão comentados, porque são coisas que a gente ou já viu, são coisas muito antigas, né? Alimentar o formulário, a gente praticamente não faz mais isso. Aqui era na época que os terminais se comportavam lá como formulário contínuo, isso não acontece mais, então a gente raramente num programa moderno a gente vai usar isso aqui. O nova linha, que a gente usou várias vezes lá, então não precisa a gente ver. E o retorno de carro, que o retorno de carro ele pega essa posição aqui e vem para cá. Viria para cá, para a próxima linha, né? Também uma coisa de terminais muito antigos, quando a gente trabalhava com terminais burros, né? A gente precisava desses caracteres de controle, mas hoje são os caracteres de controle que estão relativamente obsoletos e a gente não tem usado mais ultimamente. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. E aí, escovador de bytes, curtiu a aula de hoje? Foi maneiro? Agora você pode falar para todos os seus amiguinhos que você é um AIS no console do Fusion C. Você está apto já a receber informações do usuário via console, mandar informações para o usuário via console e aproveitando isso tudo para aprender um pouquinho dos literais caracteres do Fusion C. Então continue aí nas aulas de C. Logo, logo a gente vai estar começando a fazer coisas muito bacanas aí com C. Começando a brincar com um monte de coisa muito legal. Porque a gente está passando rapidamente aí por essa parte mais chata, que é a parte de definição de tipos, de variáveis. E logo, logo a gente vai começar a codificar de verdade no Fusion C. Então não deixe de assistir a playlist. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com outros escovadores de bytes que possam estar interessados no Fusion C. Um grande beijo! E nunca se esqueça, acima de tudo,
E nunca se esqueça, acima de tudo, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje estamos atravessando aquela belíssima onda de calor, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro. Então por isso eu espero que vocês perdoem a minha look aqui, porque nós não vamos abrir mão do nosso ventilador hoje, porque tá fazendo literalmente 50 graus aqui na nossa queridíssima Game Room. Mas isso não vai impedir a gente continuar na nossa saga de aprender linguagem C. Então vem comigo que hoje nós vamos conversar com vocês sobre constantes e sobre história de classes, que são duas coisas que existem na linguagem C que você precisa conhecer que existem, sempre lembrando que nós vamos ensinar no contexto do Fusion C. Então vem com a gente que hoje nós vamos entender finalmente o que são essas histórias de classes e como definir as constantes no C. Vambora! Então, se você não sabe pegar o código de hoje, não sabe onde está o código de hoje, ele está dentro do GitHub, do Debate Creator. Fica aqui. E hoje, como nós vamos fazer uma aula de MSXC, o repositório que nós temos que baixar é esse repositório aqui, MSXC. Assim que você baixar esse repositório para sua máquina, você vai ter essa pastinha aqui, Variable, que é a pastinha que nós estamos usando para construir as nossas variáveis, e hoje nós vamos começar a mexer neles para trazer as constantes e as histórias de classes. Lembrando sempre que antes de qualquer aula, você já deve ter aí o repositório do MSXC na sua máquina. Se você não tiver o repositório do MSXC na sua máquina, olha lá as aulas anteriores para ver como você pega esse repositório aqui para a sua máquina. E não se esqueçam nunca de dar o Fetch Origin ou o Pull Origin, dependendo de quanto tempo você não baixa aí o código, para pegar sempre a última versão do nosso queridíssimo programa, para que vocês possam trabalhar na última versão. Então vamos lá, pessoal, vamos começar abrindo a nossa pasta, né? Então vamos vir aqui, File, Open Folder, aquela opção que a gente sempre usa para abrir o folder que nós vamos trabalhar. Então File, Open Folder, vamos pegar aqui o nosso queridíssimo MSXC, vamos pegar aqui o Variable, e vamos dar a nossa queridíssima opção de selecionar pasta para a gente abrir a pasta que a gente escolheu. Lembrando que o endereço da pasta vai estar na sua máquina, mas aqui na minha máquina está dentro de Debate Creator, MSXC, Variable. Então selecionamos aqui a pasta e hoje nós vamos começar olhando o nosso make.bat. E por que a gente vai começar olhando o nosso make.bat? Porque nós fizemos uma mudança aqui. Ao invés da gente compilar alguma coisa diretamente dentro do bat, a gente vai receber um parâmetro do nosso queridíssimo sistema operacional. Então, quando a gente for lá no MSXDOS, a gente vai dar make e o nome do programa que a gente quer compilar. E por que a gente fez isso? Porque agora seria muito estranho a gente colocar as constantes dentro do variable.c, né? Então nós criamos um novo arquivinho aqui, que é o const.c, que é o arquivinho que nós vamos estudar hoje e que vai ter as constantes. Então, essencialmente, nós vamos estudar esse const.c e o make.bat hoje, sendo que o make.bat, a única alteração que tem é que ao invés de nós colocarmos o nome do programa hardcoded aqui, nós vamos aceitar o parâmetro vindo lá do sistema operacional. Então vamos para o const.c. Então hoje nós vamos começar aqui usando a palavra reservada const para a gente poder criar as nossas constantes. Existem duas maneiras da gente definir uma constante quando a gente está falando de C, né? Para quem não sabe ainda o que é uma constante é exatamente o oposto de uma variável. Enquanto uma variável pode variar o seu valor durante o programa, uma constante não varia o seu valor durante o programa. Então por isso que ela recebe esse nome. E a primeira maneira da gente definir uma constante é usando a diretiva de pré-processador define, que é esse cara aqui, ó. E aí a gente pode fazer, por exemplo, aqui um define com o SC2 linhas, que é SC2 aqui é o screen 2. O screen 2 tem 191 linhas, ela vai de 0 a 191. Então, esse valor nunca vai variar quando a gente está falando de screen 2, então a gente pode definir uma constante para ele. Outro valor também que nunca vai variar é o número de colunas, né, do nosso queridíssimo screen 2.
Então a gente definindo que o número de colunas é igual a 255, a gente também está definindo um valor que nunca vai variar durante o nosso programa. E aqui o nosso caractere de escape contra a barra N também nunca vai variar. Isso aqui é uma forma muito antiga, né, de quando a gente trabalhava aí com outros computadores e que o pessoal gostava de ter esses mnemônicos, né, uma forma de construir programas mais antiga, mais obsoleta, o pessoal gostava de definir esse tipo de constante, né. Outra constante também, vamos supor que a gente trabalhasse aqui num sistema, a gente precisa de π, né, a gente poderia criar uma constante chamada π, um valor, sei lá, 3.14, isso aqui também é válido. A gente poderia criar uma constante aqui com o valor de π, porque o valor de π nunca varia também. Essa é uma das maneiras de você criar uma constante no C. Uma constante no C, quando a gente define ela usando a diretiva define, a gente está criando uma constante que vai ser utilizada durante todo o programa. Então, uma forma da gente criar uma constante que vai ser utilizada em todo o nosso projeto, né? Agora, se você precisar de uma constante com um escopo mais fechado, né? Existe uma outra maneira da gente definir uma constante, que é usando aqui a palavra reservada const. Usando a palavra reservada const, a gente está criando uma constante, só que essa constante só vai existir aqui no escopo que a gente definiu. Como a gente criou aqui ela dentro da função main, né? Ela está aqui dentro da função main. Essas constantes só vão existir dentro do escopo da função main. Então essa é uma outra forma de você definir uma constante. E aqui a gente definiu duas constantes chamadas C0 linhas e C0 colunas, né? Dentro desse escopo da função main. E aí, pessoal, chegou naquele momento que a gente fala do nosso programa de patrocínio, o nosso querido programa de patrocínio The Byte Creator. Se você quiser assinar o nosso programa de patrocínio, você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos, você vai ganhar o acesso ao nosso FTP, que está em beta, teste, para você poder baixar arquivos e conseguir pegar coisas dentro do nosso servidor FTP. Você também vai ter a oportunidade de moldar o conteúdo do canal, mandando para a gente suas sugestões de vídeo, e podendo ter prioridade nas votações de jogos da live, além, obviamente, de ter o nosso chat com os nossos amigos escovadores de bytes, que estão lá não só comigo, mas também com todo mundo que está fazendo parte da nossa comunidade. Então, aproveitar agora para agradecer os nossos principais apoiadores, que são o Adriano Souza, o Rogério Caetano, o Renato Navarro, o Cleverson S.A. e o nosso queridíssimo Leonardo Manes, que é o nosso primeiro patrocinador. Então, se você curtiu aí, ou se você está curtindo o nosso canal e quer um canal cada vez melhor, primeiro link aqui embaixo no canal é o link para o nosso Patreon, patreon.com/TheByteCreator, e lá você vai encontrar o nosso queridíssimo programa de patrocínio. Não se esqueça também que nossos Thank You Discs, para quem já se inscreveu, estão disponíveis para download na faixa, e se você não quiser fazer a assinatura do canal, você pode comprar um dos Thank You Discs também, separadamente, sem a necessidade de assinar o canal. Então vem com a gente e vamos pro vídeo, porque essa propaganda já tá longa. E agora, amiguinho escovador de bytes, você já sabe definir o que é uma constante lá no nosso queridíssimo projeto? Nós vamos explicar para vocês o que são storage classes, tá? Lá no início das aulas eu falei, gerou até uma certa polêmica, de que o C-ANSI foi a nossa primeira tentativa de criar orientação ao objeto, quando a gente estava falando de orientações a objeto, paradigmas de programação, esse tipo de coisa. Pois é, amiguinho, o C-ANSI, ele começou a criar as bases do que viria a se tornar no futuro a tal programação orientada a objeto. E na programação orientada a objeto, a gente sabe que tudo são classes. Qualquer coisa que você tente criar, todo objeto que você tenta criar numa linguagem orientada a objeto, na verdade, ele é definido por uma classe. E uma classe nada mais é que uma espécie de receita de bolo para você poder botar o seu objeto lá no forno e fazer um objeto que vai derivar de uma classe, que é como se fosse uma forma. E as variáveis C-ANSI não são diferentes. Elas podem pertencer a diversas histórias de classes, e essas histórias de classes vão definir não só a visibilidade dessas nossas queridíssimas variáveis, como também o tempo de existência de uma variável. E vocês vão entender isso melhor à medida que eu for falando das histórias de classes, tá, pessoal?
Então a primeira storage class que vocês vão ver aqui é a auto. Toda vez que você não definir uma variável pertencente a uma determinada storage class, ela vai automaticamente, por isso que é auto, entrar nessa storage class auto. Então você não falou nada, ela é a storage class padrão. Então definir auto int month ou definir int month é a mesma coisa. Então é uma que você pode até ignorar, porque toda vez que você fizer isso aqui, você já está automaticamente inferindo que trata-se de uma variável que vai usar a storage class automática. A próxima storage class, essa é uma storage class importante, é o seguinte, é a register, ou registrador. E quando eu declaro uma variável pertencente à storage class register, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o C, ao invés de você colocar isso aqui em um endereço de memória, você vai manter isso vivo em um registrador. Essa storage class register aqui, você só vai usar quando você estiver fazendo programação muito avançada. E talvez lá no futuro, quando a gente for falar sobre coisas extremamente avançadas no C, talvez a gente venha a precisar desse cara aqui. Mas eu vou te falar que em muitos anos de programação eu usei isso aqui muito pouco, se é que eu usei, tá? Então é outra também daquelas que você não vai precisar se preocupar muito, a menos que você esteja fazendo alguma coisa extremamente avançada. E aí nós temos a mais importante de todas, talvez, e uma que você vai usar muito e uma que você deve usar quando necessário, que é a static. O que é a storage class static, tá? Você está gerando, quando você declarar uma variável dentro da storage class static, você está dizendo que é uma variável estática. Quer dizer que ela não vai mudar durante todo o tempo de vida dela. Então o que você está dizendo aqui? Você está dizendo que você vai pegar lá um espaço da sua RAM, da sua memória RAM, e esse espaço não vai ser mudado por garbage collection, não vai ser destruído nem reconstruído toda vez que você destruir e reconstruir a variável. Esse espaço simplesmente vai ficar fixo para o valor dessa variável. Então, se eu criar aqui uma variável estática count igual a 5, isso aqui vai ter 5 e esse valor pode até variar, porque é uma variável. Mas, por exemplo, esse valor 5 não vai ser destruído por garbage collection. E ele vai estar disponível também, independentemente do tempo de vida. Isso aqui nunca vai ser destruído e reconstruído, como aconteceria com alguns outros tipos de variável. Então você vai usar muito variáveis estáticas, tá? Em especial em objetos que você precisa de performance muito alta, que você não queira ficar reconstruindo ele. Por exemplo, você tem lá alguma coisa que leva muito tempo para você reconstruir em memória, você não precisa ficar reconstruindo esse cara, basta você declarar ele como estático, e por declarar ele como estático, ele vai ficar lá na memória daquele jeito e não vai ser alterado a menos por declarações explícitas suas, tá? Então isso aqui é muito importante, a gente vai usar muito, tá, pessoal? E por último, a última storage class, essa storage class aqui é externa. E essa aqui é uma que eu não recomendo que vocês usem, tá? E quando a gente for demonstrar essas storage classes, vocês vão entender ela melhor. Por quê? Porque quando você declara uma variável como externa, todos os arquivos do seu projeto vão poder usar essa variável. E isso pode gerar uma bagunça muito grande no seu projeto, tá? Quando você for tentar usar isso aqui num arquivo XYZ lá, depois de você ter definido ela, sei lá, há 5 dias atrás do seu projeto, você não vai lembrar onde você criou esse cara, e isso pode gerar muito erro em tempo de execução. Então eu realmente não recomendo que você use variáveis usando essa história de classe externa, porque pode gerar muito problema em tempo de execução, e os problemas em tempo de execução são os mais difíceis de você debugar e encontrar. Então você realmente, isso aqui é um troço que eu faria assim, ó, se eu pudesse eu até retiraria esse troço, porque isso aqui pode dar uma funcionalidade para você que vai te dar bugs que você vai sofrer tentando descobrir
o bug, e aí você vai lembrar lá que 6 meses atrás tinha uma variável externa que estava sendo utilizada pelo projeto e ninguém lembrava disso e ferrou o seu projeto. E aí, pessoal, só para demonstrar para vocês aqui a função externe, né, a história de classe externe para vocês, eu vou trazer aqui o nosso prompt Linux, né, vou criar aqui um diretório, vou dar aqui um mkdir teste externe e vou dar um cd teste externe. E aqui nesse cara eu vou dar um code ponto, vou chamar o Visual Studio Code apontando para essa pasta aqui no nosso WSL Linux. Obviamente que ele tinha que aproveitar para atualizar justamente agora, na hora que eu estou fazendo o vídeo. Mas tudo bem, vamos deixar ele atualizar. E aí vamos criar aqui 2 arquivinhos dentro do Linux, né? Para a gente poder mostrar para vocês que o troço funciona. Vou adicionar um file aqui. Vou criar aqui um main.c e vou criar aqui um suporte.c. E aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar alguns códigos para trazer para cá. São códigos que usam o externo. Então aqui nós vamos ter o que é necessário para ter uma sintaxe escrita em Seance, né? Então aqui a gente definiu uma variável count, definiu uma função externa, ou seja, essa função não vai estar nesse código aqui, vai estar em algum outro arquivo do nosso projeto. E uma função main, que é o ponto de entrada para qualquer C, para qualquer programa em C. E aqui a chamada a essa função aqui que está externa. Vocês podem ver que nesse código aqui principal, do main.c, em nenhum momento a gente definiu essa função writeExtern. E a gente não definiu esse cara porque esse cara está definido aqui no support.c. Então aqui no support.c a gente vai ter a extern int count. Por que ela é extern aqui? Porque ela não está nesse arquivo, ela está no main. Então o int count está aqui, ó. Então para esse cara a count é externa, porque ela está aqui. E para esse cara a gente só tem essa função writeExtern, que ela não é definida como externa aqui, porque ela foi definida como externa aqui, porque ela é externa ao código da main e não ao código da support.c. E agora a gente pode ver esse cara rodando aqui, ó, chamando um terminal, e usando o compilador C do nosso queridíssimo Linux, que é o GCC, que vocês conhecem muito bem. O pulo do gato aqui qual é? É a gente compilar o main em conjunto com o suporte. Então a gente vai compilar main.c, support.c. E aí ele vai concatenar esses 2 arquivos no a.out. Esqueci um i aqui. Vamos lá compilar o cara. Que ele deu um warning dizendo que ele vai fazer o retorno da main como int por padrão. E agora você vai ver que ele gerou um arquivo aqui a.out. E agora basta a gente executar esse cara. E aí, ó, depois que a gente executa o cara, vocês veem que o número do contador é 5. Esse cara aqui não tem nenhum contador definido. Então ele pegou o contador daqui, porque o contador foi definido como externo aqui. E ele existe aqui. E a gente deu o valor 5 para ele aqui. Ao mesmo tempo, ele fez essa função writeExtern, que não existe nesse escopo desse arquivo, mas como ele está definido como externo, e ele está dentro desse support.c, ele gera o arquivo baseado nesse support.c. E aí vamos supor que você em algum outro canto do seu código você definiu outra writeExtern, né? Esse é um problema que pode acontecer. Ou então você não lembra exatamente em qual arquivo que você definiu a variável count. Isso é outra coisa que pode acontecer. Por isso que eu não recomendo o uso. Mas se um dia você quiser usar, sei lá, separar todas as suas funções em um arquivo só de funções, alguma coisa nesse sentido, você tem aqui a história de classe externe, que não é muito recomendável, mas que existe para vocês poderem trabalhar com ela. E acabou, amiguinho! Acabou nossos 20 minutos de aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido, porque agora vocês podem falar para Deus e o mundo, cantar a plenos pulmões, que vocês sabem definir uma constante em C e que você conhece todas as histórias de classes do Seance,
para você poder usar não só nos seus projetos de Fusion C, mas também nos seus projetos de Seance aí, em qualquer máquina que suporte Seance, você agora pode criar esse tipo de coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça aí de agradecer aos nossos patrocinadores que estão ajudando o canal a evoluir, estão ajudando a trazer conteúdo como esse para você. E nunca se esqueça, acima de tudo, amiguinhos escovador de bytes, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amado escovador de bytes. Estava com saudade de mim, estava com saudade do Manel. Pois é, amiguinho, eu voltei para as coisas que deixei, porque aqui é o meu lugar. Hoje eu tô aqui de novo para voltar a ensinar a ciência da computação para vocês, amiguinhos, que são os meus eternos telespectadores, que estão aí ansiosos para a continuidade dos nossos cursos aqui de ciência da computação. E hoje nós vamos continuar com a linguagem C. E o tema da aula de hoje nada mais é do que os nossos queridíssimos operadores aritméticos do nosso queridíssimo Fusion C. Então vem comigo que hoje a gente vai brincar mais uma vez de C, Seance, Fusion C, e a gente vai começar agora a ver os operadores aritméticos. Vambora, galera! Vambora, que faz muito tempo sem vídeo, eu tô com saudade de vocês. Então, pessoal, como se trata de uma aula de Fusion C, nós temos que baixar o código de hoje. O código de hoje, como sempre, está no github.com/debatecreator, o nosso GitHub do canal. Dentro aqui você tem esse repositório aqui, MSXC. Dentro desse repositório MSXC você tem aqui essa pasta operadores aqui, ó, que tem a aula de hoje. E dentro dessa pasta operadores, nós temos o código que nós vamos estudar hoje, que é o op.c. Então fica à vontade para baixar aí. Se você não sabe baixar, assiste às aulas anteriores, que nas aulas anteriores a gente ensina a baixar o código do GitHub. Vambora, galera, vamos dar uma olhada no op.c. Então, pessoal, a melhor forma da gente demonstrar aqui os operadores aritméticos do Seance e, consequentemente, do Fusion C, é a melhor coisa que a gente pode fazer, é criar um programinha de demonstração, uma calculadorazinha que opere todas as 4 operações básicas da matemática, né? Então vamos começar aqui fazendo um comentáriozinho aqui. Deixa eu preparar aqui o meu teclado United States Internacional. Então vamos criar aqui o meu cabeçalhozinho padrão, demonstração dos operadores aritméticos. E agora vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa conhecer são os operadores aritméticos que nós temos aqui no nosso queridíssimo C. Os operadores aritméticos são utilizados para realizar as operações matemáticas. Os operadores aritméticos, eles são utilizados para realizar todas as operações matemáticas que nós temos no nosso queridíssimo Fusion C. E quais são esses operadores aritméticos? Deixa eu tirar esse acento aqui, porque o computador nunca gosta de acentos. Os operadores aritméticos que nós temos no C# são esses aqui que eu vou colocar aqui nos comentários. Adição, que é o sinal de mais. Subtração, que é o sinal de menos. Multiplicação, que no Fusion C é o asterisco. A divisão, que é a barra. O resto da divisão, que é o sinalzinho de percentual, e 2 operadores diferentões que apenas o C tem, e algumas outras linguagens depois do C, né, que linguagens que copiaram a sintaxe do C, que é o operador de incremento e o operador de decremento. Então, para a gente poder brincar aqui, vamos criar, primeiro vai ter que fazer os includes, obviamente, né? Então vamos pegar aqui os includes do C#, então vamos botar aqui include standard.io.h, que é onde tem os includes padrão, e vamos botar o include do Fusion C, porque nós vamos trabalhar com a library do Fusion C. Então a gente vai precisar aqui da library do Fusion C, vamos colocar ela aqui. Então agora que estamos aptos a trabalhar com o Seance, com o standard.io do Seance e com o header do Fusion C, vamos criar uma função aqui, vamos criar um procedimento chamado aritméticos, que vai receber 2 parâmetros inteiros, vamos lá. Um inteiro A e um inteiro B. Vamos encapsular a nossa função aqui.
e vamos começar a trabalhar nela. Primeira coisa que a gente vai precisar, olha só, a gente já criou aqui, o Copilot já criou pra gente esse cara aqui, ó, que é um códigozinho em Seance, ó. Ele já faz mais ou menos tudo que a gente quer, baseado nos comentários que a gente escreveu. Mas eu não quero usar o código do Copilot, não. Vamos usar algumas coisas do Copilot. Vamos lá, vamos dar um tab aqui. Vamos trocar aqui soma, subtração, multiplicação e divisão. Vamos trocar por A, B. Na verdade, não precisa nem de A e B, porque A e B a gente está recebendo aqui. Vamos criar só um R de resultado. Os resultados. E agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a criar essas operações aqui. Vamos botar aqui que o R é igual a A mais B. Então aqui depois da execução dessa operação, ele vai ter em R o resultado da soma do A mais B. Então só para a gente fazer organizadinho, vamos pegar esse cara aqui. E aqui vocês estão vendo, ó, que ele está usando o printf do Seance. Mas nós não estamos usando Seance, né? Nós estamos usando o nosso queridíssimo Fusion C. E a gente já viu em aulas anteriores que o Fusion C não gosta disso aqui, desses percentuais. Então vamos colocar aqui print, soma. E depois, usando uma outra função do nosso queridíssimo Fusion C, vamos botar aqui print number, soma. Nesse caso, o R. Porque nós vamos ter uma variável só para mostrar todos esses caras. Então aqui, ó, a gente tem um bloco de código que a gente pode replicar para todos os tipos de operações. Então se eu vier aqui copiar esse cara, aqui nós vamos fazer a subtração. Menos B, subtração. Agora aqui vamos fazer a mesma coisa para multiplicação. E agora faltou a divisão. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Usando a divisão. Agora vamos fazer uma para o resto da divisão inteira. E agora vem os incrementos e os decrementos. Os incrementos e os decrementos são operadores especiais do C. Todos esses aqui eu vou até dispensar a explicação, porque vocês que assistiram às aulas de Basic, vocês sabem todos esses operadores. Vocês já viram esses operadores lá na aula de Basic, vocês sabem da matemática, né? Vocês assistiram às aulas de matemática da tia Cotinha. Então vocês sabem o que é uma soma, o que é uma subtração, o que é uma multiplicação, o que é uma divisão, o que é o resto da divisão. O incremento e o decremento são coisas diferentes. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui que o R vai ser igual ao incremento de A, ou melhor ainda, vamos dizer que R é igual a A, e depois vamos fazer R mais mais. E aí vamos aqui fazer o nosso queridíssimo debug. Vamos botar aqui incremento.
e vamos fazer um igual para o decremento. Só que aqui, como é decremento, é o menos menos. Então agora a gente não precisa de mais nada disso. Como trata-se de um procedimento, a gente não precisa retornar nada. E agora nós temos que escrever uma função main aqui para esse cara, que chame a função aritméticos, e chamando a função aritméticos, imprima os valores, passe os valores A e B e imprima esses valores. Mas e aí, escovadores de bytes? As aulas estão sendo úteis para você? Você está curtindo o canal? Se alguma das minhas aulas está sendo útil para você e você está aprendendo coisas aqui no canal, você pode nos ajudar. E quais são as principais formas de você nos ajudar? A principal forma de todas é você entrando lá no nosso programa de patrocínio, patreon.com/TheByteCreator, e lá no nosso programa de patrocínio você escolheu um dos nossos tiers. Ultimamente nós ainda estamos na tier promocional de apenas $1. Você gastando $1 você consegue ajudar o canal, e lá você tem acesso a diversas coisas. Você tem acesso ao nosso FTP exclusivo para você baixar arquivos, você tem acesso aos nossos Thank You Discs, nós colocamos lá para você baixar na faixa. Se você não quiser assinar, mas quiser um Thank You Disc, você também pode comprar um Thank You Disc lá por $3, você vai lá e compra o Thank You Disc. E obviamente, você pode ir na nossa loja, aqui ó, se vocês estão vendo, eu estou gravando do início ao fim esse vídeo, com uma das camisetas da nossa loja, a TheByteCreator.com.br, e lá você consegue comprar uma de nossas camisas, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa. Se você quiser ajudar o canal, essas são as 3 formas. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo para você acessar. E vambora, vamos voltar para a aula, porque essa propaganda já ficou muito longa. Então, escovadores de bytes, vamos continuar aqui com a nossa função main. Vamos fazer aqui, olha, ele já até criou aqui pra gente, ó. Copilot já fez o favor aqui de mandar pra gente aqui o void main void, que é a nossa função main, e ele criou aqui um parâmetro A, um parâmetro B, chamou a função aritméticos e saiu passando nenhum código de erro para o nosso sistema operacional, passando o código 0, ou seja, não houve erro no nosso sistema operacional. Olha o Copilot aqui fazendo tudo para a gente. E agora vamos entender aqui esse código que o Copilot criou para a gente. Ele pega a variável A, coloca 10, ele pega a variável B, coloca 5, chama o procedimento aritméticos AB, e aí quando ele chamar o procedimento aritméticos AB, ele vai simplesmente vir aqui e vai transferir o controle daqui para cá e vai começar essa execução. Quando ele começar essa execução, ele vai somar o A mais B na variável R e vai imprimir A mais B, 10 mais 5, que vai dar 15. Aí aqui ele vai fazer a subtração, 10 menos 5, aqui vai dar 5. Que ele vai multiplicar, então aqui vai dar 50, porque 10 vezes 5 dá 50. Aqui ele vai dividir, e aí a gente vai pegar 10 dividido por 5, vai dar 2. 10 dividido por 5, o resto da divisão é 0. Então esse cara aqui vai dar 0. Aí aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor de A, que no caso é 10, e vai jogar no R e depois vai aumentar. Então aqui ele vai imprimir 11. E aqui ele vai fazer o contrário, vai pegar o valor de A, que é 10, vai tirar 1. Isso aqui, ó, esse menos menos, esse mais mais, o mais mais é a mesma coisa que R igual a R mais 1. E o R menos menos é igual a R menos 1. Isso aqui são formas que a gente chama de simplificar o código. Então isso aqui é código simplificado. Então se eu pegar aqui 10, tirar 1, vai imprimir 9. E é isso que nós esperamos aqui na nossa saída, certo? Então vamos chamar aqui o nosso terminal. Então vem aqui terminal, novo terminal. Vamos dar o nosso ponto /make. E ele vai chamar para a gente aqui o nosso queridíssimo emulador.
Se vocês olharem aqui, vai ter um código chamado OP aqui, que é esse cara aqui, ó. Que é o nosso código que nós acabamos de escrever. E vamos dar OP. Então aqui, ó, adição ele deu 15, subtração ele deu 5, multiplicação ele deu 50, divisão ele deu 2, resto da divisão ele deu 0, incremento 11, decremento 9, exatamente como a gente imaginava. Então é isso aí, pessoal. Agora, uma coisa que a gente vai tentar aqui colocar no canal de novidade é o projeto. Então vocês vão ter um projetinho de casa para vocês fazerem. O projetinho de casa, qual vai ser? Vocês pegarem o código do AP aqui, que está escrito aqui para vocês, e ao invés de receber esse código aqui, esses números aqui, via variável A e B, vocês vão ter que pegar isso aqui do console. Vocês vão ter que entrar lá no console, receber, o usuário vai digitar um valor para A e o usuário vai digitar um valor para B, e aí sim nós vamos chamar o aritméticos com esses dois valores usando as variáveis vindas do console. Então é isso aí, pessoal. Você vai lá, cria o seu projetinho de calculadora que recebe dois números, um número A e um número B, e tem lá as opções das 4 operações básicas, e aí usando o aritmético você vai construir essa calculadora. Quando você construir esse código, coloca no GitHub e manda para mim, que aí eu vou dar uma olhada no seu código. E se eu gostar do seu código, se a calculadorazinha ficar legal, eu vou divulgar aqui no canal o link do seu GitHub e vou divulgar o seu projeto. E agora chegou aquela hora em que a gente agradece de todo o coração aos nossos queridíssimos apoiadores, os nossos queridíssimos e reais escovadores de bytes que vão lá no patreon.com e assinam o nosso programa de patrocínio ou que compraram algum dos nossos itens da nossa loja. Agradeço a todos eles aí. Fica aí o nome deles na tela para que vocês conheçam os nossos reais apoiadores e que possam se inspirar neles e comecem a dar a sua contribuição também no canal para a gente ter um canal cada vez melhor. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram ao vídeo. Não se esqueçam de dar o like, compartilhar e assinar o canal. A assinatura de vocês no canal é muito importante. Hoje estamos com 1.175 inscritos no canal. Queremos chegar a muito mais. Queremos alçar voos muito maiores. Acho que estamos com 2.270 horas assistidas. Queremos chegar às 3.000 horas para ter o programa de membership aqui. E às 4.000 horas para ter a nossa queridíssima monetização via AdSense do YouTube. Então continue assistindo. Um grande beijo, nunca se esqueça, acima de tudo. Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje nós estamos aqui para andar com a nossa belíssima playlist de Fusion C. E para quem está acompanhando as aulinhas de Fusion C e consequentemente as aulinhas de C, tá vendo que eu tô falando dos operadores. A última aula nós falamos sobre operadores aritméticos e hoje nós vamos falar sobre os operadores relacionais. Então, se você quer entender como funcionam os operadores relacionais lá no C e consequentemente no Fusion C, vem comigo que a aula de hoje é sobre operadores relacionais sobre o Fusion C. Vambora, galera! Então, meu amigo escovador de bytes, como sempre, nós vamos começar nossa aula baixando o código. Hoje, como a nossa aula vai ser uma aula de MSXC, nós vamos usar esse repositório aqui, o repositório MSXC, que tem todos os códigos das nossas aulas em C. Então a gente vai vir aqui MSXC, que é o repositório, vai vir aqui em Code, vai copiar esse endereço aqui, que você pode copiar usando esse botãozinho aqui. Uma vez copiado, você vai abrir o nosso queridíssimo GitHub Desktop. E aqui no GitHub Desktop você vai escolher aqui Add Clone Repositório. Essa opçãozinha aqui. Quando você der Add Clone Repositório, você vai colocar aqui na aba URL, que é essa aba aqui, aquele código que você copiou, e aqui embaixo, aonde é a pasta que você vai baixar esse código para a sua máquina. No meu caso é dev, Debate Creator, MSXC. E aí, como eu já tenho repositório aqui, eu não posso clicar, mas você vai clicar nesse botão aqui, clone. É o botão que nós vamos usar para clonar a solução lá no nosso queridíssimo disco rígido e poder trabalhar com ele. Uma vez clonada a solução, você vai ver aqui em arquivo, abrir pasta, essa opção aqui, arquivo, abrir pasta, para que a gente possa abrir a pasta que nós acabamos de pegar lá no nosso
que nós acabamos de clonar. Dentro dela aqui você vai entrar dentro do MSX e você vai entrar nessa pasta aqui, operadores, que é a pasta que nós estamos usando para colocar nossos exemplinhos de operadores. Você vai entrar nesse cara, Select Folder, e aí você vai ter esses códigos aqui que nós vamos trabalhar hoje. O código que nós vamos trabalhar hoje é esse aqui, ó, o op.c. Então basta você abrir o op.c, clicando 2 vezes nele. E hoje nós vamos ver esse cara aqui, os operadores relacionais. Então vamos lá, galera, vamos começar a nossa aula. Então, amiguinho escovador de bytes, a primeira coisa que nós precisamos entender para entender o que é um operador relacional é efetivamente o que é essa relação que eu estou falando aqui, que esse operador vai dizer para a gente. Um operador relacional é um operador que tenta exprimir uma relação entre dois valores, fazendo uma operação lógica. Como se trata de uma operação lógica, consequentemente o resultado de qualquer operador relacional ou é zero, porque aquilo que está sendo declarado ali é falso, ou é 1, porque aquilo que está sendo declarado é verdadeiro. Então, se a gente for para o código agora, vocês vão entender muito melhor o que eu estou falando à medida que nós formos estudando os operadores que nós temos lá. Então vamos lá para o nosso quadro branco. Vocês lembram lá que na nossa aula anterior nós criamos essa função main aqui, certo? E dentro dessa função main, nós criamos duas variáveiszinhas que nós chamamos de A e colocamos o valor nela igual a 10 e uma variável B que nós colocamos o valor dela igual a 5. Então A é igual a 10 e B é igual a 5. Até aqui tudo bem, né, pessoal? Vocês lembram disso. E aí, ó, nós chamamos as duas funções. Primeiro, a função que chama os operadores aritméticos e a que nós vamos estudar hoje, que chama os operadores relacionais. Então, para que a gente veja só os relacionais, vamos comentar aqui os aritméticos. E assim a gente sabe que quando a gente executar, vai aparecer só a função relacionais. E aí, quando a gente chama relacionais, passando a B, vocês lembram que a gente vai passar aqui o valor A igual a 10 e B igual a 5, porque foram os valores que nós estabelecemos aqui quando nós chamamos a função A e B aqui. Então vamos subir lá na nossa queridíssima função relacionais e vamos ver quais são os operadores relacionais que nós temos. O primeiro deles é o igual, que no C, para diferenciar da atribuição, são dois símbolos de iguais em sequência. No Basic, lá, quando a gente estudou operadores relacionais no Basic, vocês lembram que se a gente tivesse assim A igual a 10, seria uma atribuição. E algumas vezes poderia ser uma operação lógica, dependendo do contexto. Por exemplo, se eu colocasse if A igual a 10, aí não é mais uma atribuição, aí é o operador relacional. O C evita essa confusão da gente misturar o que é atribuição com o que é comparação, separando o operador relacional com dois caracteres, vejam só. Então, quando a gente está falando de linguagem C, toda vez que a gente tiver um igual, é sempre atribuição. Toda vez que a gente tiver dois iguais, é sempre comparação, é sempre relacional. Então, se eu colocasse aqui A, que nesse caso é 10, eu estaria comparando, se eu fizer aqui A igual a B, eu estou perguntando se 10 é igual a 5. 10 é igual a 5? Claro que não, né? Então isso aqui é falso. E nós já sabemos que na lógica booleana, falso é igual a 0. Então a resposta disso aqui vai ser 0. E aqui, ó, nesse trecho de código, a gente cria uma variável R que vai receber a atribuição de A igual a B. Então R, nesse momento aqui, vai receber 0. E aí ele vai imprimir lá igual, 0 e pular uma linha, que vocês já sabem que isso aqui é pular uma linha lá no Fusion C. Esse é o primeiro cara. O outro cara que nós temos aqui é o diferente.
E o diferente, ele se comporta muito parecido com o igual, só que diferente. Se é que isso fez algum sentido. Então, vamos apagar aqui. E de uma forma muito inteligente, o C, ele determina o diferente como sendo não igual. Vocês lembram lá que nos operadores aritméticos, né, a gente tinha a negação, que é o símbolo de exclamação. No C, toda vez que a gente bota um símbolozinho de exclamação, a gente está dizendo não. Então, quando a gente faz exclamação igual, a gente está dizendo não igual. Tudo que não é igual, tudo que é não igual é diferente. Então, aqui, seguindo a mesma linha, nós temos o código aqui do diferente. E a gente vê que a gente segue exatamente a mesma linha. Primeiro, a gente resolve aqui essa operação, que é A diferente de B. A diferente de B é uma operação lógica. Então, se a gente sabe aqui que nesse caso A é igual a 10 e B é igual a 5, quando a gente coloca A diferente de B, nós sabemos, nós estamos perguntando na verdade se 10 é diferente de 5. E sim, isso é verdade, 10 é diferente de 5, então o resultado disso aqui é verdade, que nós sabemos que na lógica booleana a verdade vale igual a 1. Então, quando a gente avalia essa expressão aqui, ó, o resultado dessa expressão aqui é igual a 1. E aí se transforma numa atribuição simples. R recebe 1. E aí a gente faz aqui o print diferente e o print number R, que vai ser um 1 aqui. Então aqui a gente vai dizer que diferente é diferente. E com isso aí, pessoal, já está começando a ficar fácil, né? Até porque vocês já viram esses operadores relacionais lá no Basic também, né? Vocês lembram quando a gente estudou Basic lá no início, a gente estudou os mesmos operadores relacionais? Só que a única diferença aqui é a sintaxe, né? Só que agora vai ficar muito mais fácil, porque nós vamos estudar o maior que, né? O maior que a sintaxe é absolutamente idêntica à do Basic. Então a gente vai ter A maior que B. De novo, A igual a 10, B igual a 5. Então aqui a gente está comparando se 10 é maior que B. Lembrando que se a gente passar aqui o tracinho, se der um 7 é maior. E a boquinha está sempre virada para o maior valor. Então 10 é maior que 5, né? B aqui está valendo 5, né? B é maior que 5? Sim, 10 é maior que 5. Então isso aqui é uma verdade. Por ser uma verdade, o resultado lógico dessa operação é 1, lá na nossa tabela verdade. Então 10 é maior do que 5. E aí, meu amigo escovador de bytes, chegou aquele momento do nosso vídeo onde eu peço a sua ajuda. Sua ajuda para fazer um canal maior, melhor e mais bacana para todos nós aqui da comunidade. Se você entrar no patreon.com/TheByteCreator, você vai poder entrar na nossa tier exclusiva de $1. Eu falei $1. Onde você pagando $1, você vai ganhar acesso exclusivo ao nosso FTP, onde para você poder baixar nossos arquivos, nossas coisas aqui do TheByteCreator. Onde você também vai ter acesso a um chat exclusivo, não só comigo, mas com todos os membros da comunidade do TheByteCreator. Além, obviamente, dos nossos Thank You Discs na faixa e acesso antecipado aos vídeos do canal, que é o mais legal. Você vai ver os nossos vídeos antes de todo mundo. Se você não quiser assinar o nosso patreon.com, você pode entrar na TheByteCreator.com.br, a nossa loja, e comprar uma camisa, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa, meu amigo. Lá você vai poder comprar uma caneca, vai poder comprar uma roupinha para o seu pet, uma camisa e toda sorte de merchandise do canal para você poder vestir a camisa e se tornar um verdadeiro escovador de bytes. Além disso, se você quiser fazer uma contribuição pontual para o nosso canal, você pode comprar um dos nossos Thank You Discs. Lá no patreon.com/TheByteCreator existe uma abinha chamada Compras, onde você pode clicar nela e ali vai ter uma série de discos. E se você for um assinante do canal, você vai ganhar de graça. Mas se você não for um assinante do canal, você vai poder comprar eles individualmente para você, se você quiser remunerar algum código e ajudar o Manelzinho a ser mais feliz. Nós muito em breve vamos estar chegando aí às 3.000 horas no YouTube. Esperamos conseguir isso aí antes do próximo mês.
E aí nós vamos ter o programa de membership aqui dentro, o próprio YouTube. E aí nós ainda vamos pensar que categorias nós vamos criar aqui dentro, mas vai ser mais uma opção para você nos ajudar, caso você tenha interesse. Então, muito obrigado a todos vocês que já estão contribuindo, muito obrigado a todos vocês que vão contribuir depois desse vídeo, e vamos lá voltar para os nossos operadores relacionais, porque a gente tem muita coisa para estudar ainda em Fusion C. E a partir daqui, amiguinho, o bagulho vira basic, porque o menor, que é esse cara aqui, ó, também é igual ao basic. Também é igual ao basic. Aqui no menor, nós temos exatamente a mesma lógica, só invertendo aqui o sinal. Então, se a gente for lá usar o nosso exemplo A igual a 10, B igual a 5, nós aqui estamos testando se o A é menor do que B, A valendo 10 menor do que B valendo 5, e nós sabemos que isso aqui é uma mentira, né? Que B é maior do que 5, então isso aqui é falso, resultado zero. Maior ou igual, também igual ao basic, então aqui a gente tem A maior ou igual a B, não é nem maior nem, ele é maior, A é maior, então isso aqui vai ser verdade por causa desse critério aqui, resultando em 1. E menor ou igual a mesma coisa, a gente tem A menor ou igual a B, ele não é menor nem é igual, então isso aqui é falso, resultado zero. Então aqui, se nós pegarmos todas as avaliações que nós fizemos, os resultados aqui tem que ser igual 0, diferente 1, maior 1, menor 0, maior ou igual a 1, menor ou igual a 0. Esses são os resultados que nós esperamos. Então, galera, vamos rodar lá o programinha para ver se os resultados esperados bateram com o que a gente avaliou aqui. Vamos lá. Então, vamos lá, galera. Vamos puxar aqui o nosso terminal. Novo terminal. Como todos os programinhas aqui do nosso queridíssimo The Byte Creator, vamos puxar o Make. E ele vai trazer pra gente lá o MS-DOS carregado com o disquinho que a gente precisa, já com o nosso OP compilado. Vamos dar o dir. Olha aí o nosso OP, vamos rodar o nosso OP. Então vamos lá. O nosso igual aqui, 0, ok, bateu os valores. Diferente 1, maior 1, menor 0, maior ou igual a 1, menor ou igual 0. Então bateu junto com o nosso chinesinho que nós fizemos lá, bateram os valores direitinho. Então é isso, meu amigo escovador de byte, não há tempo para mais nada, chegamos ao final dos nossos 20 minutos de aula. Espero que tenham sido 20 minutos construtivos para você. Agora você já deve saber aí todos os operadores relacionais e aritméticos do nosso queridíssimo C. Muito em breve nós vamos parar essa parte mais teórica, onde a gente começa a falar coisinhas da linguagem e vamos começar a produzir coisas muito mais bacanas aqui com Fusion C. Produzir coisas realmente legais aí, realmente programas úteis pra gente. E se você está assistindo esse programa, se você não é um dos felizardos patrocinadores que aparecem aqui, ó, nesse lado da tela, e não tem acesso antecipado aos vídeos, significa que você está vendo esse vídeo no dia 24 de abril e o meu aniversário é amanhã, dia 25 de abril. Então, se você quiser me dar um presente de aniversário, compartilhe esse vídeo com um amigo, leve as palavras dos escovadores de bytes para novas pessoas,
Ajude a gente a crescer. Hoje nós estamos com 1.320 inscritos, estamos chegando nas 3.000 horas, que vai permitir a gente abrir aqui o programa de membership do YouTube. Vai ser uma coisa muito legal pra gente. Então nos ajude a crescer e me dê esse presente de aniversário de compartilhar o vídeo com seus amigos. E não esqueça também de comprar uma camisetinha lá, debatecreator.com.br, o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa. E acima de tudo, nunca vamos esquecer de dar aquele caloroso abraço, aquele amplexo amoroso nos nossos amigos aqui, ó, da lateral da tela. Estão sempre com a gente. São as pessoas que patrocinam esse canal e me ajudam a trazer esse conteúdo para todos vocês aí que estão me assistindo. Um grande beijo e nunca se esqueça, acima de tudo, bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Toda sexta-feira é dia de aula e a aula de hoje nós vamos prosseguir com a nossa playlist de retroprogramação C, onde nós vamos continuar vendo os nossos operadores. Nas aulas anteriores nós vimos alguns operadores, como por exemplo os operadores aritméticos e os operadores relacionais. Na aula de hoje nós vamos ver um dos mais importantes operadores de qualquer linguagem de programação, incluindo aqui o Seance, que é a base do nosso Fusion C, que são os operadores lógicos. Então, se você quer aprender o que são os operadores lógicos, vem comigo, que a aula de hoje é sobre eles. Como sempre, amiguinho escovador de bytes, as nossas aulas, todos os códigos que nós desenvolvemos aqui nas nossas aulas, estão dentro do nosso GitHub oficial, que fica aqui no github.com, Debate Creator. Como a aula de hoje é uma aula de MSXC, nós vamos usar esse repositório aqui, MSXC, onde nós temos os nossos códigos exemplos em Fusion C. E dentro desse cara, nós temos aqui a nossa pasta aulas. E dentro da nossa pasta aulas, nós temos aqui os operadores, que é o código que nós estamos criando para exemplificar o uso de todos os operadores que nós estamos aprendendo aqui nas nossas aulas de hoje. Para você baixar o nosso repositório, você vai vir aqui no MSXC, vai vir aqui em Code, nesse botãozinho Code aqui, vai clicar nele, vai vir aqui nesse URL aqui, github.com debatecreator.msxc.git. O URL desse nosso queridíssimo repositório vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser copiar, copia ele direto ou você clica aqui no botão para copiar ele aqui para o nosso clipboard. A partir daí a gente abre aqui o nosso queridíssimo GitHub Desktop. Se você não sabe o que é o GitHub Desktop, vai lá nas aulas de ferramenta, que nas aulas de ferramenta tem uma aula específica sobre o GitHub Desktop. E aqui você escolhe Add, Clone Repository, que é essa opçãozinha aqui. E aí você vai escolher aqui a abinha URL, vai clicar nela e aqui você vai colocar o código que você acabou de baixar, você acabou de copiar lá, que é o código do nosso repositório. E aqui, ó, na segunda linha, você vai colocar o diretório na sua máquina, aonde você quer que o código saia lá do servidor do GitHub e caia na sua máquina local. Bastando para isso, clicar aqui no nosso queridíssimo botão clone. Clicou no botão clone, esse código vai ser transferido para sua máquina e você vai poder abrir ele lá no seu Visual Studio e codificar junto conosco. Então, pessoal, primeiramente vamos tentar entender o que é um tal do operador lógico, né? Os operadores lógicos no C, eles são usados para validar se uma dada condição que nós escrevemos é verdadeira ou falsa. Para que a gente possa fazer isso de uma forma inteligente, de uma forma que funcione, os nossos operandos, e para quem não lembra o que é operando lá da aula da tia Cotinha, são as duas partes que compõem ali a condição que está sendo avaliada. Se você não está entendendo muito bem o que eu estou falando, dá uma olhada lá nas nossas aulas de lógica matemática. Vou linkar aqui na descrição do vídeo para vocês olharem. Mas a princípio você pega dois operandos que são booleanos, ou seja, que tem o valor 0 ou 1, e dá uma condição para avaliar se aquela condição é verdadeira ou falsa. Nós temos os operadores lógicos no C, nós temos o AND, o OR e o NOT.
Nós temos outros operadores? Temos. Mas normalmente no C, esses operadores são mais tratados como operadores do tipo bitwise, que a gente vai ver muito em breve, do que como operadores lógicos propriamente ditos. Você pode usar como operadores lógicos, obviamente, mas isso é uma conversa um pouco mais para frente, porque o C é um pouco diferente na hora que a gente fala de operadores bitwise, que são operadores bit a bit. Então na aula de hoje nós vamos focar nesses três operadores, o AND, o OR e o NOT. Nós vamos construir um códigozinho aqui que vai testar cada uma das opções para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa teoria, que olhando aqui na teoria vocês vão entender melhor, tá? Eu já falei muito sobre operadores lógicos lá na aula de Basic, que vocês devem, se vocês acompanharam as aulas de Basic, vocês já sabem do que eu estou falando, e também nas aulas lá de organização de computadores, porque a eletrônica também usa bastante os operadores lógicos, né? Então você já deve estar careca de ouvir isso aqui, mas se você não acompanhou alguma dessas outras playlists aí que a gente tem no canal, eu vou explicar para vocês mais ou menos como funcionam as tabelas de verdade, e você pode complementar esse conhecimento dando uma olhada lá nas outras aulas anteriores, né? O operador AND, que no C é o operador e-comercial, que é esse cara aqui, ó. Ele é o nosso AND. E ele só, se os dois operadores não forem zero, então a condição se torna verdadeira. A gente vai ver essa tabela verdade lá embaixo, então não se preocupe muito com o jeito como isso aqui foi construído na teoria, tá? Não se preocupe porque o link para essa teoria também vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês entenderem. Outro operador que a gente tem aqui é o OR, que é o barra, né? O barra retinho, né? A barra retinha. Se você botar barra, você está fazendo um OR. E ele é o contrário, se qualquer um dos dois operadores não for zero, então a condição é verdadeira. E nós temos o NOT. O NOT aí a gente já viu bastante também. O que o NOT faz? O NOT inverte o operador. O NOT é um operador unário, ou seja, ele tem apenas um operando. Então, se aquele operando for zero, ele vira 1. Se aquele operando for 1, ele vira 0. E aqui ó, nós temos as tabelas de verdade, que nós já discutimos em várias aulas também. Nós já discutimos isso aqui na aula de Basic, nós já discutimos isso aqui na aula de organização de computadores, e nós vimos a fundo isso aqui na playlist de lógica matemática. Então, se você quer entender um pouco mais sobre como funciona a lógica booleana, né, vai lá na playlist de lógica matemática, que a gente explica isso aqui um pouquinho melhor. Então aqui, ó, nessa tabela verdade, o que nós temos? Nós temos um operador A, um operando A, um operando B, e o resultado de A e B. Então, se A é verdadeiro e B é verdadeiro, A e B também é verdadeiro. Se qualquer um deles for falso no AND, o resultado é falso. Então a melhor maneira de você ver isso aqui, ó, se você está lidando com uma operação falsa, ou melhor, se você está lidando com uma operação AND e um dos dois termos é falso, o resultado da operação é falso. E aqui, amiguinho, nós também temos a tabela verdade do OR. Se você comparar as duas tabelas de verdade aqui, ó, se você comparar esse cara com esse cara, que é a tabela do OR, você vai ver que eles meio que são o inverso um do outro, né? Meio que complementares, digamos assim. Então, no OR, como é que funciona o OR? Se qualquer um dos dois termos, dos dois operandos, forem verdadeiro, a resposta vai ser verdadeira. Então aqui nós temos o operador A, o operador B e o A ou B. Então, verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro, porque pelo menos um dos dois é verdadeiro. Verdadeiro e falso, como esse cara aqui é verdadeiro e pelo menos um deles é verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Nesse outro caso aqui, se esse cara aqui é falso e esse cara aqui é verdadeiro. Por quê? Porque nós temos pelo menos um dos dois caras aqui que é verdadeiro. E se os dois são falsos, obviamente o resultado vai ser falso.
porque falso ou falso é igual a falso. E aqui nós temos o NOT, que eu já discuti com vocês, que se é um operador unário, que no caso aqui a gente tem só um operando, que é o A, e aqui nós temos o resultado da operação, que é o NOT A. Se ele é verdadeiro, ele vira falso, e se ele é falso, ele vira verdadeiro. Então esses são os operadores que a gente vai olhar hoje, e vamos lá para o nosso queridíssimo código na parte prática, para a gente ver isso aqui sendo usado na prática. Tá gostando do vídeo de hoje, amigo escovador de bytes? Então clica aqui no botão valeu e dou uma quantia para o canal, para que a gente possa ter um canal melhor. Você também pode se tornar um membro do nosso clube de membros do YouTube, clicando no botão Seja Membro aqui lá embaixo no vídeo, e quando você entrar no nosso programa de membros, seja ele aqui no YouTube ou no nosso queridíssimo Patreon, patreon.com/TheByteCreator, você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso ao nosso FTP exclusivo com diversos arquivos lá que você vai poder baixar e brincar, além, obviamente, do bate-papo com todo mundo aqui e os nossos Thank You Discs na faixa. Quer contribuir de outra forma? Não tem problema, você pode entrar lá no nosso Patreon, patreon.com/TheByteCreator, e simplesmente comprar um dos nossos Thank You Discs, que estão lá na aba Compras do Patreon, e remunerar um código lá que você tenha gostado muito, que você tenha achado legal. Além disso, nós temos a nossa loja de merchandising, thebytecreator.com.br, e lá você pode comprar caneca, camiseta, roupinha pro seu pet, boné, qualquer coisa que você possa imaginar tá lá na nossa loja, com designs exclusivos do The Byte Creator. Então venha ser um verdadeiro escovador de bytes e vista a camisa, meu amigo, escovador de bytes. Agora vamos embora, porque a gente tem que começar a ver esses operadores lógicos do C. Vamos junto. Então, amigo escovador de bytes, vamos começar aqui abrindo o nosso Visual Studio e vamos abrir lá a nossa pasta. Então, você vai vir aqui na opção Arquivo, Abrir pasta, e você vai abrir lá aquela pasta onde você colocou os códigos, lembrando que está dentro de aulas, operadores. Então o caminho é esse aqui, lembrando que esse caminho pode ser diferente na sua máquina, dependendo do lugar onde você colocou. Então vou dar um Select Folder, e nós temos aqui, como nós já vimos nas aulas anteriores, nós já vimos que nós temos aqui esse código aqui, o op.c, que é o nosso código de operadores. Então vamos aumentar aqui a fonte para agradar os amigos aí que querem fonte grande nos vídeos. E nas aulas anteriores nós criamos esse esqueleto de programa, onde aqui nós botamos os operadores aritméticos. Todo esse código aqui foi discutido na aula anterior de operadores aritméticos. Temos um código aqui para os operadores relacionais, que também foi discutido na aula anterior sobre operadores relacionais. E a aula de hoje é essa funçãozinha aqui, operadores lógicos. Antes da gente olhar os operadores lógicos, vamos dar uma olhada aqui na nossa função main. Na nossa função main, eu simplesmente coloquei aqui a chamada aos operadores lógicos. E quando ele chegar nessa parte do código, ele vai simplesmente transferir o controle para essa funçãozinha aqui dos operadores lógicos, onde eu vou fazer todas as operações lógicas relativas a esses caras aqui, o AND, o OR e o NOT, conforme está colocado aí nos nossos comentários. Então primeiro eu vou imprimir aqui um cabeçalhozinho, para dizer que eu estou imprimindo a tabela verdade. Aqui eu vou imprimir uma mensagem NOT 0 e vou imprimir NOT 0, para mostrar para vocês o que acontece quando a gente nega o 0. Como vocês já sabem, o resultado disso aqui vai ser 1. Mesma coisa aqui, NOT 1, vamos imprimir aqui o NOT 1, que nós já sabemos que vai ser 0. Então no início do código ele vai imprimir lá NOT 0 igual a 1, NOT 1 igual a 0. E aqui nós temos o AND. O AND, como é um operador binário, nós precisamos de dois operandos para fazer um AND, né? Nós precisamos de duas afirmações, como nós vimos lá na lógica matemática. Então, por exemplo, vamos dizer que a afirmação tenha sido o céu é preto e
o céu é marrom. O céu é preto? Não. Então o resultado de céu é preto é 0. O céu é marrom? Não. Então o resultado de céu é marrom igual a 0. E aqui a gente imprime 0 e 0. E vocês sabem quanto é que vai dar isso aqui, né? Vocês sabem quanto vai dar 0 e 0. 0 e 0 é igual a 0. Agora aqui, nesse caso aqui, ó, a gente está falando que o céu é azul, porque é verdade. Então, o céu é preto e o céu é azul. O céu é preto e azul ao mesmo tempo? Não, isso que vai dar falso. Vai dar 0. E aí, olhando lá a tabela verdade, vai dar 0, porque pelo menos um dos nossos amiguinhos é 0. Aqui nós temos um outro amiguinho aqui que é 0. Então esse cara aqui também vai dar 0. E aqui nós temos 1 e 1. Ou seja, as duas condições são verdades. O céu é azul e as nuvens são brancas. Verdade, verdade. Então isso aqui vai dar 1. Lembrando a vocês que na tabela verdade, 1 é igual a verdade. Opa, fiz o 8 aqui, é verdade. E 0 é igual a falso. Então, toda vez que for 1 é verdade, toda vez que for 0 é falso. Aqui nós temos a mesma coisa, só que usando o OR. E o OR aqui, ó, olha o OR aqui, as duas barrinhas. Então, nós sabemos que no OR basta que 1 seja verdade. Então, esse aqui é verdade, então a gente sabe que esse cara aqui vai ser verdade. Esse cara aqui é verdade, então a gente sabe que esse cara aqui vai ser verdade. Os dois aqui são verdade, então a gente sabe que esse cara aqui vai ser verdade. E aqui, 0 e 0, duas mentiras, uma mentira ou outra mentira vai dar uma mentira, então isso aqui vai ser falso. E traduzindo esses valores, F vai ser igual a 0, V vai ser igual a 1, V vai ser igual a 1 e V vai ser igual a 1. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos comentar aqui os aritméticos, vamos comentar aqui os relacionais e vamos deixar só os lógicos funcionando aqui para a gente ver só o finalzinho do nosso programa. E vamos chamar aqui o nosso terminal. Novo terminal. .make. Vocês já sabem que todos os nossos construtores são .make. Ele vai levantar o nosso emulador. Carregou lá o MSX-DOS 2.3. E dentro desse cara, se a gente der o dinheiro aqui, a gente vai ter o nosso op.com, que é como o nosso Fusion C compila para o MSX aquele nosso código lá. Vamos dar um CLS, vamos dar um op para ele chamar o op.com. E aqui, ó, tudo do jeito que a gente viu lá quando a gente estava olhando nosso código. Então aqui, ó, not 0 é igual a 1, not 1 é igual a 0. 0 e 0 é igual a 0. 0 e 1 é igual a 0. 1 e 0 é igual a 0. 1 e 1 é igual a 1. 0 ou 0 é igual a 0. 0 ou 1 é igual a 1. 1 ou 0 é igual a 1. E 1 ou 1 é igual a 1. Então é isso aí, amiguinho. Complementando todas as aulas que nós tivemos até agora, de Basic, de lógica matemática, de organização de computadores, esses operadores têm que estar no sangue de vocês, tá, galera? Se vocês estão com dificuldade ainda de avaliar expressões simples usando operadores AND, OR e NOT, tá na hora de você começar a estudar, porque isso aqui tem que estar no sangue de qualquer programador, tá bom, galera? Então é isso. E chegamos, meu amigo escovador de byte, chegamos no final dos nossos 20 minutos de aula de hoje. Hoje você tem que estar craque no AND, no OR, no NOT e já sabe implementar isso em Fusion C.
Então nós vamos continuar com a nossa teoria na próxima aula. Vamos falar de bitwise operators, vamos falar de alguns operadores que são um pouco mais complexos, porque o C gosta muito desses operadores bitwise, né? E eles são operadores que processam muito rápido, então é muito importante que a gente consiga entender eles direitinho para que a gente possa fazer códigos muito otimizados, muito rápidos. Uma vantagem do C com relação ao BASIC é que o C é muito mais rápido que o BASIC, então a gente pode implementar coisas no C que ficam muito mais maneiras do que no BASIC. Vocês vão ver isso muito em breve, à medida que nossas aulas forem evoluindo. E, é claro, aproveitar esse finalzinho de aula, como sempre, para dar aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo na galera aqui das laterais do vídeo, que são os verdadeiros escovadores de bytes que fazem esse canal crescer, florescer e acontecer para você, escovador de bytes. Então, se você não está contribuindo ainda, pense em contribuir de alguma forma e mande um alô, mande um agradecimento caloroso aqui para a galerinha aqui das laterais, porque eles são os amigos que nos ajudam. Então, muito obrigado a vocês que estão acompanhando a playlist de C, muito obrigado a todos vocês que estão aí comigo e com o Luke aqui, ó, comigo e com o Luke aqui, sempre acompanhando as aulas, e acima de tudo do que vocês aprenderam hoje, tem uma coisa que vocês precisam aprender que é muito mais importante que tudo isso, que é aprender a ser feliz. Então é isso, galera, muito obrigado, até a próxima aula, vejo vocês na próxima quarta-feira.